Olá, peixe, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Rosana. Vamos ver a leitura da sua semana? Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhuma leitura. E também lembro você que aqui, por ser uma leitura geral, pode ser que não ressoe com a sua energia dessa vez. E se isso acontecer, não força nenhuma informação, dá uma olhada nas leituras passadas, outros signos fortes aí do seu mapa, ou se algum título te chama a atenção, pode ser que tenha uma mensagem lá para você. Boa sorte para peixes. Vamos começar aqui com as cartas de oráculo. Pousando ou em pose. E o sustentador. Achei interessante, porque aqui a gente tem esse pilar também, né? E o sustentador, ele fala daquilo que é a base. No que a gente apoia, no que a gente se apoia. Quando ele vem junto com a carta, essa carta da pose aqui, me fala que a gente às vezes pode estar muito focado nas aparências. Aquilo que a gente aparenta para os outros ou que a gente quer aparentar para os outros. Aqui eu sinto que está pedindo para peixes não se importar muito com essa aparência externa e olhar um pouquinho mais para as coisas que estão te sustentando nesse momento. E muitas vezes a gente pode não dar tanta importância para as atividades rotineiras, aquilo que a gente faz repetidamente no nosso dia a dia. Seja o nosso autocuidado, seja a gente cuidar da mente, do corpo, do espírito, as coisas que a gente faz ali no nosso dia a dia, mas que é o que mantém a gente funcionando. Se a gente não dá a devida atenção a isso, a gente não tem a força depois de ir para o mundo fazer o que quer que seja, ou ter as grandes realizações, que é muitas vezes o que a gente acaba mantendo foco. Aqui me fala muito de um período de preparação. É como se você estivesse colocando as peças em ordem, a casa em ordem, e isso tudo ali na frente fortalece a sua própria confiança, para que o que você mostra nesse exterior não seja só uma fachada, mas ele tem esse fundamento, porque ele é ancorado em todas essas práticas que você repete com disciplina e cuidado e que estão te alimentando ao longo desse processo. E aqui pede para mim um reforço, né? Tão importante quanto é essa atividade aqui para o exterior, é como a gente se mostra para o outro, aquilo que a gente produz no mundo, é também, talvez até mais importante, aquilo que nos sustenta, aquilo que ninguém vê. Aquilo que a gente faz ali repetidamente sem aplauso, porque a gente está fazendo só por nós mesmos. Isso é tão importante quanto. Vamos passar para o tarô. Vamos ver com Moonchild para aprofundar na mensagem que peixes precisa ouvir neste momento. A temperança. O carro. Com o 9 de espadas. Fundo do deck a gente tem um 7 de paus. Olha, o 7 de paus, ele sempre me fala de um momento onde a gente tá afirmando a nossa verdade. Às vezes a gente pode até estar destoando ali do nosso entorno, mas a gente faz aquilo que a gente considera certo. E a gente se mantém nessa verdade mesmo que sofra ali ataques dos outros ao redor. Aqui me fala que peixe está vindo de um período de cura. Um período que pediu muita paciência de peixes para organizar a casa, né? Então isso aqui a gente está vindo ali, está vendo um reflexo de experiências passadas, de ciclos até que já se encerraram para peixes. E aí chega um momento que parece que peixe está agoniado para colocar alguma coisa em prática. Eu quero ver a minha evolução, eu quero experimentar ali na matéria a nossa evolução. Não quer dizer que você não teve, né? Mas quando a gente está num trabalho de cura que é interno, ele não é tangível ali no exterior. A gente não consegue mensurar. E agora parece que a peixe está tendo essa necessidade de tipo, tá, mas como na minha vida eu estou colocando isso em prática, né? Eu quero logo colocar isso em prática. E é isso que vem falando muito daquela carta da pose, né? Às vezes a gente quer aparentar também que tá bem. Eu não quero só estar bem no exterior, eu quero aparentar estar bem. Eu quero colocar as coisas no mundo. Mas a carta do carro invertida, ela fala que ainda precisam ajustes serem feitos. Aqui fala de um momento que, inclusive, a gente pode não ter tanta clareza ou confiança do caminho à frente.
E faz parte também, não é algo para você se crucificar. Mas quando a gente tem essa sensação, às vezes a gente precisa fazer uma mudança ali na rota. E aqui pede que a gente tire um tempinho realmente para refletir sobre o que é realmente importante pra gente nessa próxima jornada, sobre aquilo que eu quero alcançar. Eu quero só provar para os outros que eu tô bem? Eu quero só ter um aplauso ali no exterior, mas talvez sem nenhuma realização? O que eu quero buscar de fato? E a partir da resposta, você segue a sua intuição. E não se surpreenda se ela acabar indo por um caminho diferente daquele que você delimitou lá atrás. E aqui é, inclusive, um exercício de flexibilidade, porque às vezes a gente delimitou um caminho que a gente achava que era o certo, que era como deveria ter feito, e às vezes esse como também, né, a gente deixa muito delimitadinho, e de repente vem as circunstâncias e tiram o seu controle, né, e a gente não tem controle mesmo. Às vezes as coisas acontecem, tiram o nosso chão, aquilo que a gente dava como certo não é mais tão certo, mas isso também deixa um mundo novo de possibilidades para acontecer. A gente só precisa estar aberto para considerar esses novos caminhos que se apresentam também. E a carta do 9 de espadas invertida, ela sempre fala para mim dessa ansiedade, da gente estar sempre focando nos piores cenários possíveis e tentando se preparar ali com antecedência para eles. A grande questão é, esses cenários podem nunca acontecer. E a gente conta pra gente mesmo que a gente está só se preparando, que a gente está sendo precavido, mas na verdade a gente está só gerando ansiedade. Então a gente precisa ver qual é essa dose correta ali de, ok, deixa eu me antecipar aqui ao que pode dar errado e ficar sempre caçando os piores cenários possíveis. Essa carta, inclusive, reforça esse nosso poder de manifestação. Se a gente tem um hábito de estar sempre se preocupando com o que pode dar errado, a gente está atraindo isso pra gente também. Então, aqui a gente também tem consciência dessa nossa força de manifestação. E aqui eu sinto que esse 7 de paus no fundo do deck é para você estar muito tranquilo nessa jornada. O que não parecer certo nesse momento, peixes, não é certo para você. Não importa o que os outros falam. Se você quer dar mais um tempo, se você quer esperar mais um pouco, antes de dar algum passo, faça isso. A carta do carro invertida também fala, a gente só dá esse passo quando a nossa intuição manda. Quando o nosso instinto diz que é o momento certo. Quando isso tem uma sensação boa pra gente. A gente vai balancear o não se proteger demais com o respeitar o que o meu instinto está falando. A gente sabe que um passo novo vai gerar ali seu nível de ansiedade, seu nível de medo, seu nível até de insegurança, né? Mas no fundo, no nosso âmago, o que o sentir ali está dizendo? É agora ou eu devo esperar mais um pouco? E não tem problema você esperar mais um pouco para alinhar o que precisa ser alinhado dentro de você. Vamos ver com videntes da luz. Para peixes. Temperança do que estamos falando aqui. Pajem de pentáculos. Rainha de espadas. Com o rei de pentáculos. Nossa, que forte isso. Com a rainha de paus, a gente tem só a corte aqui com vocês. Tem, assim, uma vontade muito grande de se colocar à prova. Vocês aprenderam muita coisa nessa última jornada, peixes, e agora vocês querem colocar isso no mundo, tá? E isso vocês colocam no mundo de formas diversas, seja na forma como você se porta, seja nos projetos que você inicia, ou voltando para a sua atividade de trabalho com uma energia renovada. Você está sempre colocando isso em prova. Aqui eu sinto um testamento muito poderoso do aprendizado que vocês tiveram nos últimos ciclos. Rainha de Espadas me fala muito sobre você aprender a colocar limites em situações, você reconhecer aquilo que é para você e o que não é. Colocar o pé no chão, você se permitir olhar para frente, sim, se permitir sonhar, sim, mas com os pés no chão. E vendo principalmente aquilo que faz sentido para você. O Rei de Pentáculos me fala muito de uma mudança nessa perspectiva de sucesso. O que é ter sucesso? O que é bom para mim? O que eu quero buscar? Como é eu me sentir realizado, né? Então, isso tudo foi vocês organizando a casa.
Para muitos aqui, inclusive, reconhecendo esse poder de manifestação enorme que vocês têm. Tem uma fagulha aqui linda, muito grande, e é por isso que dá mais agonia, eu sinto, para peixes colocar as coisas em prática. Eu sinto aqui um testamento do não é porque você não colocou ainda nada na matéria que você não cresceu, que você não evoluiu. Olha o tanto que você aprendeu. Isso foi todo um trabalho, um processo longo de cura que vocês se dedicaram. O carro invertido do que estamos falando. 10 de copas. 9 de pentáculos. Com o 2 de paus. E o 2 de pentáculos, olha, nenhum caminho que vocês vão trilhar agora, não importa a linha de chegada. Se a jornada não for prazerosa, não vale a pena para peixes. A gente tem um 10 de copas e um 9 de pentáculos. Está me falando assim, se eu não me sinto bem, valorizado, se eu não sou feliz nessa jornada, não compensa para mim. E claro que não é uma coisa mesquinha ou infantil de ser feliz o tempo todo. A gente sabe que isso não existe. Mas existe aqui muito mais equilíbrio. Eu não quero mais um sucesso material que me custe a minha saúde mental, por exemplo. Eu não quero mais um sucesso material que me custe a minha saúde física, a minha disposição, o meu tempo. Então tem muitos ajustes aqui sendo feitos, porque talvez tenham dito para você que para alcançar alguma coisa você tem que ralar e você não tem que ter tempo de descanso, é aquela coisa, trabalha enquanto eles dormem. E aí? O que você alcançar lá vai valer a pena? Se você tiver acabado mentalmente e fisicamente? Foi essa mudança de perspectiva que vocês tiveram aqui. Agora é a hora de colocar em prática. E esse 2 de paus me mostra a capacidade que vocês têm de se adaptar e de, inclusive, procurar uma solução diferente. Mas todo mundo faz assim, mas comigo me exige demais. Comigo custa a minha saúde, custa o meu bem-estar. Então eu vou encontrar uma outra forma de fazer. E você tem capacidade disso. Pode levar um pouco mais de tempo, mas não importa. Porque agora a jornada está muito mais importante para vocês. E é aqui que essa pose perde a força. Que perde a força esse aparentar para os outros que eu tô fazendo, que eu tô conquistando, que eu tô trabalhando. Não importa. Vocês estão tendo muito mais maturidade para balancear as áreas da vida aqui. E isso é ter muito mais sucesso do que simplesmente chegar na linha de chegada. 9 de espadas, invertida do que estamos falando. A temperança de novo. Pagem de paus. Com o hierofante. Fundo do deck a gente tem um 3 de pentáculos. Aqui tá um reforço para mim, peixes, que a comparação é o grande problema para vocês. Não tem como comparar a sua jornada com a de mais ninguém. Porque ninguém passou pelo que você passou, da forma que você passou, com o histórico que você tem, com a personalidade que você tem. As suas batalhas são suas. E talvez não tenha realmente uma linha de chegada, um louro, palmas, né? Para quando a gente chega no final disso. A gente só traz ali as nossas cicatrizes mesmo e o aprendizado que fica ali com a gente. Não é porque isso não está materializado que vocês não caminharam muito. E essa carta do Hierofante sempre me reforça isso. O caminho longo de aprendizado que vocês se dispuseram a trilhar, porque não é todo mundo que trilha, não. Porque requer muito trabalho. E um próximo passo importante aqui dessa jornada de cura, porque ela continua acontecendo, temperança aqui apareceu de novo, é a gente se permitir arriscar. Quando a gente percebe que talvez a forma que os outros façam não funciona para mim, e eu me permito olhar para novas possibilidades, quando chegar o momento de colocar essas novas possibilidades em prática, eu também estou fazendo um trabalho de cura. Porque eu estou aqui fortalecendo a minha confiança, na minha intuição, na minha verdade, naquilo que faz sentido para mim. E me vem com esse hierofante de que vocês não vieram aqui para trilhar o caminho de ninguém. Vocês vieram aqui para
trilhar o seu caminho, criar o seu caminho. Vocês vêm com essa energia de serem seus próprios mestres, serem seus próprios professores. Não é que o exterior não tenha nada para ensinar para vocês, mas o que você faz com aquilo que você recebe do exterior é muito único e é muito seu. Tem mais aqui um pedido de paciência. A carta da temperança é uma carta que pede muita, muita, muita paciência. Mas esse seu caminho de cura é único. E o caminho de quando você se sentir pronto e confiante o bastante para colocar as coisas no mundo também vai ser único. Vai ser de uma forma única, vai ser de uma forma que faça sentido para você. E isso por si só já traz muito mais realização. Vamos ver com o baralho cigano para encerrar a leitura de peixes. A cobra. As nuvens. E fundo do deck a gente tem a chave. A chave, todo esse processo de aprendizado, muito mais do que aquilo que eu coloco no mundo depois, é sobre essa mudança de perspectiva. É sobre essa mudança daquilo que eu quero buscar. O resultado não é mais importante do que a jornada. Esse é o grande aprendizado que vocês tiveram. Essa foi a grande virada de chave aqui. E vocês superaram, não foi pouca coisa não. Tá? Foi muita energia de autossabotagem, foi muita energia de inveja, inclusive, ao redor de vocês. Energia pesada mesmo, que vocês conseguiram deixar para trás. Isso aqui não é pouca coisa, peixes. Isso é grandioso. E aí esse momento agora pode parecer ainda nebuloso. Pode ser que eu não consiga ali ainda enxergar o meu horizonte. Mas o que guia a gente, quando a situação tá desse jeito, é o nosso instinto. É a nossa verdade, é aquilo que faz bem pra gente. São as pequenas coisas que nos fazem caminhar, as pequenas alegrias do dia a dia, o carinho e cuidado que a gente tem com a gente e com os nossos ali ao redor da gente. Isso tudo tá nutrindo a gente e indicando o caminho também. Se começa a doer, se começa a apertar, se começa a angustiar, não é por ali. E eu sinto que esse momento ainda fica nebuloso, é para você fortalecer essa voz interna. Porque é ela que te aponta o caminho mesmo que você tem que seguir. Peixes, essa foi a sua leitura. Espero que tenha contribuído com o seu momento. Se você curtiu, deixa um like, deixa um comentário. Um beijo e até a próxima.